E esse conteúdo é uma prova de que o inglês ele é muito, mas muito mais fácil do que o português. Se você assistir essa aula até o final, você vai entender e não vai mais ter dúvidas de como usar os possessive adjectives. Hello and welcome to one more class. E no vídeo de hoje eu vou te explicar, como eu falei, o que são os possessive adjectives, ou os adjetivos possessivos. Você vai entender completamente como usar, o que eles são e por que a gente tem que usar eles. Mas, caso você não faça ideia do que são os possessive adjectives ou os adjetivos possessivos, primeiro eu vou te dar uma definição bem simples e direta para que você entenda, e logo depois a gente vai ver na prática como que eles são usados para a gente não ter dúvidas de como e quando usá-los. E de maneira bem simples, eles são palavras pequenas em inglês que vão ser usadas antes de um substantivo para indicar a posse daquele substantivo por alguma pessoa. My precious. No português, a gente tem alguns equivalentes, e os equivalentes dos possessive adjectives em português são, por exemplo, seu, suas, meu, meus, minha, minhas. Todos esses seriam os adjetivos possessivos em inglês. E o interessante é que cada adjetivo possessivo vai ter relação direta com o pronome sujeito. E é por isso que, se você ainda não viu a nossa aula sobre pronomes sujeitos, clica no cardzinho aqui em cima, assiste a aula, ela tem uns 9 minutos, é bem rapidinho, e você vai entender o que são os pronomes sujeitos, como usá-los e por que é importante a gente saber deles. Já que um detalhe de por que é importante é porque ele vai te ajudar a entender melhor os possessive adjectives. Então, vai lá, clica aqui rapidinho, assiste e aí já volta para assistir essa aula aqui para já maratonar e já ficar craque nesses dois conteúdos que a gente tem. E falando nesses vídeos, dá um trabalhão pra gente produzir esses vídeos, criar o script e tudo. Então, se você quiser dar uma ajudinha pro canal, pro algoritmo do YouTube entender que os vídeos são legais e realmente ajudam as pessoas a aprender, então deixa o seu like e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, hein? Até porque fazer isso é de graça e você já ajuda muita gente a continuar fazendo esses vídeos. Mas, bora lá! Possessive adjectives são my, your, his, her, its, our or are, your and their. E como eu falei, eles estão diretamente ligados ao pronome sujeito da frase. E é por isso que você tem que entender que o adjetivo possessivo, relacionado, por exemplo, com o I, é o my, com you é o your, com o he é o his, com o she é o her, com o it é o its, com o we é o our, com o you no plural é your, e com o they é their. E o que isso significa? Simplesmente que se eu estiver falando, ou seja, eu vou usar o pronome sujeito I, isso significa que se eu for indicar uma posse que é minha, eu tenho que usar o possessivo adjetivo ou adjetivo possessivo my para indicar essa posse. Por exemplo, this is my laptop. Então, para ficar mais claro isso, eu vou te mostrar alguns vídeos para você entender quando que a gente iria usar. E o primeiro exemplo é com my money. My money. Nesse caso, a pessoa que está falando tem o dinheiro é posse da pessoa. Então, em vez da pessoa falar I money, a pessoa fala my money. Your parents. E nesse segundo exemplo, a vozinha do Mike, ela estava falando dos pais do Mike, não dos pais dela. E por isso que, em vez dela falar my parents, ela falou your parents. Nesse caso, por exemplo, você está assistindo esse vídeo às vezes num computador ou num celular. Vamos considerar que é um celular. Your cell phone, not my cell phone, ok? Então eu falo your cell phone. Her grandfather. Já nesse segundo exemplo, Indiana Jones está falando do grandfather, ou seja, do avô de alguém. E essa pessoa não é ele, na verdade é uma mulher. E por isso que ele fala her grandfather. It's people. E nesse quarto exemplo a gente tem its people. E esse exemplo é um dos mais difíceis de se entender, porque a gente está falando da posse que um objeto tem. Então, por exemplo, nesse caso aqui, digamos que ele esteja falando de uma empresa. Então, a empresa tem pessoas. Então, aquelas pessoas são as pessoas da empresa. Então, its people, porque é de quem? Da empresa. A empresa é uma coisa, a gente usaria o it. Pegaram? Our missions, our protocols. Já nesse outro caso, a gente tem our mission, our protocols. No caso, você vê que o cara tá falando sobre a mission não só dele, mas dele e das outras pessoas que estão com ele. Então ele usa our mission, ok? And your house and your 2 cars. E esse outro exemplo eu só coloquei porque o your pode ser usado tanto no singular como no plural. Então, nesse caso aqui, pode ser tanto falando só com uma pessoa, you, ou falando com mais de uma pessoa, falando com essas pessoas. Então, ela falaria your 2 cars. Digamos que tem 2 pessoas aqui, your 2 cars, ok? Their escape route. E nesse último exemplo a gente tem a frase their escape routes, que simplesmente indica que as rotas de escape não eram minhas, não eram dele apenas, eram their, ok? De 2 ou mais pessoas que não estão aqui na conversa.
Se você conseguiu observar, um cuidado que você tem que tomar é com o it's, porque o it's ele vai ter a mesma pronúncia do verbo to be junto com o pronome sujeito, a contração. Então, nesse caso, esse it's não é a contração de it com is, é simplesmente o possessivo adjetivo, o adjetivo possessivo que é its, e que indica que algo é a posse de um objeto ou de um animal. Por exemplo, todo celular hoje em dia tem uma capinha. A capinha não é minha, a capinha não é sua, a capinha é do celular. Então eu usaria its case. Got it? Mas eu falei que esse conteúdo ia provar de que o inglês ele é muito mais fácil do que o português. Por que eu falei isso? Simplesmente porque eu vou te mostrar a primeira prova. E a prova disso é que ele sempre vai vir antes do substantivo, que é a posse da pessoa que está ali na conversa, né? De quem está se falando ali. E alguns exemplos disso, por exemplo, são my car, your cell phone, It's like your cell phone. his girlfriend. I'm his girlfriend. A gente sempre coloca o your, my, his antes do objeto que é a posse ali da frase, né? E antes de eu continuar mostrando como que é a diferença em português, eu só quero te dizer que esse vídeo está sendo patrocinado pela própria Easy Peasy. E se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, os nossos professores, é só você entrar no primeiro link da descrição. E algo interessante que eu tenho que pontuar. A gente está com uma promoção especial para o nosso curso, o English Route, a rota do inglês. Então se você quiser dar uma olhada, eu não sei até quando que essa promoção vai ser válida, mas ela é por tempo limitado. Então é só clicar no link da descrição, porque lá já vai ter todas as informações de preço, o que é a rota do inglês e se ela é para você. Mas então, bora voltar logo pro vídeo para você ver a diferença do português com o inglês. E como eu falei, no inglês, o adjetivo possessivo sempre vem antes da posse, né, do objeto que é a posse de alguém. Já no português, nem sempre. Por exemplo, quando eu tô falando de uma mulher ou de um homem, eu uso o adjetivo possessivo depois. Um exemplo claro, eu falo meu carro, tudo bem, continuou o meu antes do carro. Mas e quando eu falo a mesa dela? O relógio dele, vocês observaram que muda a posição? Então essa é uma coisa que você tem que entender que é muito mais fácil no inglês. Independente da pessoa que se esteja falando ali, da pessoa que esteja na frase, você sempre vai colocar ele antes do objeto que é a posse ali da frase. E antes que eu me esqueça, no português a gente tem, por exemplo, meu, meus pro plural. E no inglês a gente não tem. This is my watch and these are my watches, ok? Então eu posso usar o my tanto para o singular, como eu posso usar para o plural. Então, só para resumir tudo que eu falei aqui agora, os adjetivos possessivos vão ser simplesmente palavras usadas para indicar de quem é a posse de um objeto. E cada adjetivo possessivo vai ser relacionado com uma das pessoas do discurso. Resumindo, eu tenho que ficar atento se ali a gente está falando se a gente está usando I, se a gente está usando you, se a gente está usando he, se a gente está usando she, se a gente está indicando a posse para essas pessoas do discurso. E aí a gente consegue usar baseado naquela tabela. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, and they, their, ok? Então, por exemplo, a gente pode usar esse objeto aqui e eu poderia falar my watch. Mas se eu estivesse falando que ele não é meu, mas é de quem está assistindo esse vídeo, no caso you, então eu falaria your watch. Se fosse da minha mãe, por exemplo, eu falaria her watch. Se fosse do meu pai, his watch. Se fosse do meu cachorro, its watch. Se fosse meu e seu, então seria our watch. Se fosse de você e do seu pai, seria your watch. E se fosse do João e da Maria, their watch. Então eu acho que agora ficou mais do que claro quando que a gente usa, né? Mas uma observação interessante. Se por um acaso alguém chegar para você e perguntar Is this your car? Você não pode corresponder simplesmente Yes, this is my. Porque o adjetivo possessivo ele precisa de um objeto para que ele indique a posse. Então a gente tem que falar completo, colocando sempre o objeto ali depois dele. Então sempre responda This is my car, de maneira completa, ok? E é isso aí, chegamos ao fim de mais uma aula e eu realmente espero que você tenha tirado um bom proveito e tenha gostado dessa aula e tenha entendido tudo. Lembrando que se tiver alguma dúvida, é só você comentar aí embaixo que eu vou ficar mais do que feliz de te ajudar a encontrar a resposta para conseguir melhorar o seu inglês. E antes que eu me esqueça, eu só quero te lembrar que novamente a gente ainda está com a condição especial até o momento de gravação desse vídeo, pelo menos para a rota do inglês. Então se você quiser entender o que é a rota do inglês, que na verdade é realmente uma rota para te levar até o inglês, você pode ficar à vontade para entrar no primeiro link da descrição. Então eu espero que você tenha gostado e deixa eu ver se eu não tô esquecendo de mais nada. Eu tô esquecendo. Lucas, o pessoal ainda não deixou o like, né?
Oh, meu Deus. Deixa o like aí, o algoritmo vai entender que o vídeo é legal. E além de deixar o like, se você assistiu até aqui, tá bom, já tá na hora de se inscrever, né? Tem sempre vídeos como esse aqui no canal, então você não pode perder mais nenhum. Se inscreve aí, já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque você já ajuda demais a gente e ajuda outras pessoas a encontrarem esse canal, porque quando você faz isso, o YouTube entende que é interessante ele divulgar para os outros. Então é isso aí e te vejo no próximo vídeo. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me.